Bem-vindo a todos, bem-vindos aí a mais uma defesa de mestrado do nosso programa de pós-graduação em Engenharia Física. Hoje a gente vai ter a defesa de mestrado do meu aluno Marcos Antônio de Oliveira Porangaba, e ele vai apresentar a dissertação Funcionalização de membranas microporosas com nanomateriais de grafeno e reticulação polimérica para dessalinização de água. Então, agora a gente vai ter a apresentação dele, certo? Ele vai ter uma exposição de 40 minutos e depois a gente vai entrar com a arguição da banca, certo? Então, eu agradeço de antemão já o professor Maurício Mota, nosso parceiro da UFPE, vai ser o membro externo, e o Ramon, que vai ser o membro interno, Ramon Garcia, que vai ser o membro interno. Agradeço também a professora Ana Cláudia, a co-orientadora, certo? Então, agora eu passo a palavra ao Marcos, que vai ter aí 40 minutos para fazer essa exposição que está sendo gravada, ok? Então, boa sorte, a palavra está contigo. Eu peço que todos só tirem o microfone e a tela para ficar mais fluida a gravação, ok? Então, agradeço. Marcos, a palavra está contigo. Bom dia, me chamo Marcos Porangaba, irei apresentar um trabalho de dissertação, que é pré-requisito para a obtenção do título de mestre em Engenharia Física. É um trabalho orientado pelo professor Dr. Marcos Gislandi e com orientação da professora Ana Cláudia de Araújo, cujo tema intitula-se Funcionalização de membranas microporosas com nanomateriais de grafeno e reticulação polimérica para dessalinização de água. Esse trabalho ele está estruturado em motivação, objetivos, procedimentos experimentais, resultados, conclusão e sugestões para trabalhos futuros. De modo geral, o último levantamento do Relatório de Desenvolvimento Mundial da Água, funcionalizado aí pela Unesco, né, mostra que as mudanças climáticas têm afetado a população, principalmente por meio da água. Ele mostra ainda que 2 bilhões de pessoas não têm acesso direto a essa água para as principais necessidades básicas humanas. Essa água, ela tem 97%, 97,5% dessa água, ela é salgada, né, imprópria para o seu consumo. Apenas 2,5% dessa água, ela encontra-se no estado, ela é doce, né. Desses 2,5%, 69% ela está armazenada, né, nas geleiras e calotas polares. 30% dela encontra-se nos aquíferos, né, e lençóis das águas subterrâneas, e apenas 1% encontra-se de forma acessível, né, nas águas superficiais, em reservatórios, rios. 12% da água mundial encontra-se no Brasil. Entretanto, né, no Nordeste, apenas aproximadamente 3,3% dessa reserva encontra-se nessa região. E o Nordeste ele tem como característica um clima semiárido, né, com elevada temperatura, o que favorece aí o processo de evaporação dessas águas superficiais. E para mitigar aí esse déficit de água, é utilizada aí águas subterrâneas de poços tubulares, a qual ela é caracterizada aí pelo alto teor de salinidade e micropoluentes. E uma viabilidade para a sua utilização é um processo de dessalinização, que consiste na remoção de sais, né, para viabilizar a sua utilização. De maneira geral, esse mapa aí mostra, né, o semiárido nordestino, né, nos estados aí da Pernambuco, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, e mostra aí a salinidade dessa água, né, desses poços tubulares. Vale ressaltar que a salinidade, ela define aí, né, a concentração de sólidos dissolvidos totais e está diretamente ligado à capacidade de conduzir corrente elétrica através desses sólidos dissolvidos, né? A água doce, ela tem aí uma condutividade elétrica menor ou igual do que 1.000 microsiemens por centímetro. A água salobre, ela está entre a faixa de 1.000 e 2.500 microsiemens por centímetro. E a água salgada, ela tem aí maior do que 2.500 microsiemens por centímetro. Verifica-se que no estado de Pernambuco, né, a água doce, ela encontra-se aqui nessa região litorânea, né, marcada pela zona 1. A zona 2 tem aqui água salgada, né, mas aqui na zona 3 tem a transição dessa água salgada, doce para salgada, e tem a zona 4, onde é destacado aí a água salgada. E essa água ela é utilizada para diversas aplicabilidades, como, por exemplo, o consumo humano, doméstico, né, irrigação agrícola, indústria têxtil, geração de energia a vapor. E nesse processo, ela precisa passar por algum tipo de tratamento para remoção de alguns compostos,
né, para não causar alguns efeitos colaterais, né, nessas atividades. E as estações de tratamento de água têm diversas etapas, como, por exemplo, a coagulação, floculação, decantação, filtração, floração e desinfecção. E esse trabalho, ele apoia-se, né, em sugerir, né, uma pré-etapa ou pós-etapa, né, de filtração nesses processos de tratamento de água salobra. E entre os processos de tratamento convencionais de filtração, destacado aí o processo de separação por membrana, né, graças aí por ele possuir uma menor área de processamento e baixo gasto energético. E ela pode ser classificada de acordo com a remoção desses compostos, né, e a remoção desses compostos, ele está diretamente ligado à porosidade dessa membrana. E ela pode ser destacada, né, classificada como microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração e osmose reversa. Em especial, ao processo de nanofiltração, que está entre ultrafiltração e osmose reversa, que é o que será introduzido neste trabalho, né? Essa membrana tem uma porosidade que varia de 0,9 a 3 nanômetro, e ele remove aí, né, sólidos suspensos, bactérias, vírus, traços de íons polivalentes, né, que são íons divalentes, mas permite a transferência de massa de água e íons monovalentes. As membranas, elas podem ser classificadas de acordo com a sua morfologia, e elas podem ser isotrópicas ou anisotrópicas. As isotrópicas, elas são simétricas, né, com uma densidade ao longo da sua seção transversal uniforme, e as anisotrópicas, elas têm aqui, ao longo da sua seção transversal, uma não uniformidade, né? E muitos têm se estudado sobre a questão de revestimentos, né? A confecção do design dessas membranas, visando aí algumas características, algumas propriedades intrínsecas, como, por exemplo, hidrofilicidade, e para isso tem utilizado muito o grafeno. O grafeno é um material alótropo, né, do grafite aí, sintético, né, e ele tem tido aí um grande destaque nas pesquisas, principalmente nos seus derivados, em especial o óxido grafeno, né, graças aos seus grupos funcionais que estão aqui na sua superfície, e a funcionalização desses grupos oxigenados, eles permitem, né, propriedades como rigidez estrutural e outras propriedades ópticas, elétricas, mecânica, por exemplo. E através desse processo, dá-se aí um processo de reticulação polimérica, né, onde amplia aí a adesão desse filme, né, à membrana microporosa. E entre esses processos, esses materiais utilizados, tem-se o álcool polivinílico e o ácido cítrico, onde eles formam aí cadeias cruzadas, aumentando aí a rigidez estrutural desse filme polimérico. Os objetivos desse trabalho têm como objetivo geral utilizar o pó do grafite para obtenção do óxido grafeno e analisar o seu comportamento na modificação de membranas comerciais, através do processo de reticulação. E complementar isso, o desenvolvimento de um filtro portátil para utilizar a membrana produzida na dessalinização de água salobra. Tem-se como objetivos específicos, né, sintetizar a produção desse óxido grafite através do método de Rammers modificado, caracterizar através das técnicas disponíveis, né, o óxido grafeno, otimizar a modificação da membrana através de técnicas de deposição de óxido grafeno e reticulação polimérica e caracterizar essas membranas produzidas. Bom, de forma geral, esse trabalho está dividido na obtenção desse óxido grafeno, né, posterior à modificação dessa membrana com esse óxido, e, por fim, a reticulação, né? E tem como resultado essa membrana nanoporosa. Paralelamente a isso, né, o desenvolvimento de um sistema de nanofiltração. E essas membranas, elas são validadas, né, através do teste de estabilidade, teste de desempenho e aplicação de técnicas de caracterização. Bom, o óxido grafeno, né, ele foi obtido aí em escala laboratorial, através do método de Rammers modificado, a qual consiste na utilização aí de 1 grama desse grafite em pó, né, onde ele passa por um processo de oxidação. Nesse processo é introduzido a funcionalização, né, de grupos oxigenados através de uma ação química por ácido sulfúrico. Né, nesse momento é introduzido grupos funcionais como carboxílicos, né, carbonilas, hidroxilas. Né. Em seguida, ele passa por um processo de esfoliação,
né? Nesse processo de esfoliação, ocorre o descamamento dessas camadas, né? Com o enfraquecimento de ligações secundárias por Van der Waals nos átomos de carbono, certo? Em um ambiente ultrassônico, né? Pelas forças de cisalhamento. E aqui está esse óxido de grafeno no seu estado líquido. Em seguida, esse óxido de grafeno, ele passou por um processo de caracterização por análise gravimétrica, que nada mais é do que a obtenção da concentração desse óxido, né? Previamente foi mapeado essas regiões, né? Retirada aí alíquotas de 10 ml desse óxido, dessas regiões, colocadas em placas Petri pesadas e levadas aí para a estufa por 80 graus Celsius a 24 horas. Em seguida, preparou-se, né, as soluções, né, com esses nanomateriais, né, que serão vertidos nessa membrana pura, né. O óxido de grafeno obtido, ele tem aí uma concentração de 1,2 grama por litro, e ele passou por duas diluições, né, uma de 0,5, até chegar na diluição de 20 miligramas por litro, essa concentração, no caso, é a solução padrão do óxido de grafeno. Utilizou-se aí, né, 100 miligramas desse PVA, né, passou por um processo aí de 2 horas e meia a 90 graus, até conseguir em seu estado dissolvido. Utilizou aí 10 miligramas do ácido cítrico, né, com o pH ajustado aí com ácido clorídrico, e avaliou as membranas, né, massas aí 0,25, 0,5 e 0,75 miligramas de óxido de grafeno nessas membranas puras, né, numa proporção aí, né, de 2:10:1 em massa, em valores de massa, e 1:1 em volume. Esse processo ele consiste em adicionar uma solução previamente definida, né, de PVA e óxido de grafeno, homogeneizar em agitação magnética e verter essa solução aí via filtração a vácuo, né, nessa membrana pura. Essa membrana pura, ela tem material aqui, são duas membranas que serão avaliadas, uma de poliamida e outra de éster de celulose mista, né? São membranas aí com alta matéria-prima disponível, e elas são caracterizadas principalmente pela sua hidrofilicidade, que é uma característica que o processo exige, né? Essa solução é colocada aqui nessa região superior desse filtro, gera uma pressão a vácuo nesse sistema, e essa solução ela tende a atravessar essa membrana, depositando os nanomateriais na sua área superficial. Em seguida, essa membrana foi seca em temperatura ambiente. Para ajudar, auxiliar os trabalhos, né, foi identificada essa membrana em XX com as iniciais dessas membranas, né, PA para poliamide e MCE para éster de celulose misto, e YY a massa de óxido de grafeno vertida nessa membrana. E a gente denominou como método A. Em seguida, essa membrana passou por um processo de reticulação, né, onde foi embebecida com ácido cítrico. Ela foi encaminhada para a estufa a 80 graus Celsius durante 2 horas e meia, e tem-se aí a membrana modificada e agora reticulada, né, para a denominação /reti, porque essa membrana agora foi reticulada, né, e método B. Paralelamente a isso, né, foi realizado aí outros procedimentos visando avaliar aí a sua estabilidade mecânica, né, e esses outros métodos, eles são oriundos do método B, né. Esse método 1, essa membrana, ela não foi seca em temperatura ambiente como a anterior, né, ela foi seca aí a 4 horas a 50 graus em estufa, foi embebecida com ácido cítrico, e novamente ela passou por um processo térmico, né, a 50 graus, foi feito o método D, o método 2, a qual esse ácido cítrico, essa membrana não ficou embebecida, esse ácido cítrico, ela foi esse ácido foi vertido, né, via filtração a vácuo. O método 3, né, a qual pegou aí as 3 soluções e depositou via filtração a vácuo. O método 4, né, a qual fez todos os procedimentos. Em seguida, essa membrana foi seca na estufa por 50 graus a 2 horas, e ela foi embebecida com água deionizada, né. Em seguida, ela retirou-se essa água, colocou ácido cítrico, né, por 4 horas na estufa, depois lavou essa membrana e colocou-la na secagem por 2 horas e 50 a 50 graus. O método 5 variou aí só o tempo, né, de secagem, né, e o aumento aqui da temperatura com ácido cítrico na estufa.
De modo geral, né, foi realizado aí a confecção, né, o desenvolvimento de um filtro de nanofiltração para testar essas membranas, né. Esse filtro, ele tem uma ideia bem simples, né, de portabilidade aí, de fácil acesso para qualquer pessoa. Esse filtro, ele tem um funcionamento de uma seringa, né. Vale ressaltar aqui uns demonstrativos de configurações de filtração, né? Ele tem aí a direta, que é o sistema que foi desenvolvido, e uma filtração tangencial, né? A tangencial, geralmente, ela é mais eficaz, né? Onde um fluxo de corrente, né, na alimentação, ela passa paralelamente à superfície da membrana, e tem dois fluxos, um fluxo com saída para o concentrado e um para o permeado, e a filtração perpendicular, né? Ela tem aí uma corrente, né, que flui aqui, né, verticalmente a essa membrana, e ela tem apenas um único fluxo de saída, que é o permeado, né, e é o sistema direto. Esse é a configuração do sistema de nanofiltração desenvolvido. Bom, aqui temos os testes que foram realizados para validar essas membranas, né. Primeiramente, foi realizado o teste de estabilidade, onde essas membranas foram submersas a 20 ml de água ionizada e colocadas em ambiente ultrassônico. Em seguida, ela passou por um teste de absorção, só para verificar a afinidade, né, desse nanomaterial na superfície com os sais. Essa membrana passou por um teste de caracterização, né, por difração de raio-x, espectroscopia de infravermelho transformadora de Fourier e microscopia eletrônica de varredura. E essas membranas, elas foram avaliadas, né, através de teste de desempenho, né, a qual consiste aí em soluções de 100 ml de soluções de sulfato de magnésio e cloreto de sódio, ambas com concentração de 2 gramas por litro. Esse desempenho foi avaliado aí, né, o percentual de retenção salina, né, a qual é realizado por essa equação, qual afere-se aí, né, ao valor de condutividade elétrica na solução da alimentação, menos a condutividade elétrica da solução do permeado, dividido aí pela condutividade dessa solução da alimentação. E avaliou o fluxo permeável, né, que é a permeabilidade, que é o volume permeado dividido pela área dessa membrana modificada, né, a um tempo de 10 minutos e a uma pressão de 3 bar. Essa condutividade ela foi aferida aí com um condutivímetro portátil, e essas membranas elas foram testadas aí em uma máquina de ensaio mecânico por compressão. Avaliou-se também, né, a capacidade de reutilização, né, através de ciclos, que nada mais é do que quantos ciclos essa membrana pode desempenhar, mantendo aí a mesma, né, ou igual, ou parecido, a eficiência de dessalinização dela. Foi dividida em ciclo A e ciclo B. O ciclo A, essa membrana ela não é retirada para limpeza, e o ciclo B, ela é retirada para limpeza, para remoção ali de partículas suspensas, né, na lateral aí da superfície do sistema. O oxirafeno, né, através de análise gravimétrica, né, ele mostrou-se aí homogêneo, né, com uma concentração de aproximadamente 1,2, né, das regiões previamente mapeadas. Esse oxirafeno pode-se observar na imagem, na figura 13A, ela está aqui em seu estado líquido, né, ele tem aí uma cor escura, né, um marrom escuro característico, e na figura B ele tem aí no seu estado sólido. A figura 14, né, essa avaliação, né, através de imagem de microscopia, é possível observar uma superfície não uniforme, né, com regiões onduladas, né, e essas regiões aqui onduladas, elas podem ser caracterizadas aí como devido à interação, né, de grupos funcionais oxigenados com espécies ácidas. Outra particularidade que pode ser observada com a ampliação, né, dessa imagem, né, a imagem B, ele mostra-se aqui com uma camada, né, aí de aparentemente flexível, né, com regiões superficiais grandes e contrastes bem definidos, né. Veja aqui as folhas soltas. Bom, esse oxirafeno, ele passou por uma caracterização de difração de raio-x, né, para verificar se, de fato, o material, né, o grafite, ele passou pelo processo de oxidação por completo, né. Pode-se observar aqui o grafite, né,
o material precursor na obtenção do oxigрафeno, e aqui o oxigрафeno, né, que foi o nanomaterial utilizado na preparação dessas membranas. O grafite, ele tem aqui um pico característico em 26,60, né, a reflexão do plano aí de 0,02, né, com o processo de oxidação, né, ele teve um deslocamento aí para a esquerda, com um pico aí de 11,18, certo? E através desse deslocamento foi possível determinar o espaçamento entre camadas desse material, né? Que foi obtido através da lei de Bragg, né? Onde o grafite tem aí um espaçamento entre camadas de aproximadamente 0,34 nanômetro e o oxigрафeno tem aí uma distância, né, entre interplanar de 0,80 nanômetro. E através desse espaçamento, né, pode-se observar que o processo de obtenção desse oxigрафeno, ele passou por um processo completo, né, de oxidação e esfoliação, né, com a formação aí de grupos funcionais oxigenados, né, e a inclusão da molécula de água em sua estrutura. Na figura 16, observa-se aí as membranas que foram produzidas, né? À esquerda tem-se as membranas apenas modificadas, né? E à direita as membranas reticuladas. Pode-se observar que ao longo, né? Quanto maior a massa vertida nessa membrana, maior fica a tonalidade, né? Mais escura ela fica. Outra característica que pode ser observada é que as membranas reticuladas, elas aparentemente são brilhosas, né? Mais lisa, né, com ausência de estria, então isso mostra aí a adesão, né, do ácido cítrico, né, formando cadeias cruzadas aí, mostrando aí uma boa reticulação. A figura 17 tem aí a estabilidade, né, que nada mais é do que foi testada aí em ambiente ultrassônico, né, visando aí a aplicação dessa membrana em condições severas, né, de alta pressão, por exemplo. Observa-se aqui, né, que o método A, ela teve o seu filme praticamente degradado, né, nesse método, essas membranas foram apenas modificadas, elas não passaram pelo processo de reticulação, diferente do método B, onde essas membranas elas foram reticuladas, então, que teve a sua superfície do filme praticamente inalterada, né, reforça mais uma vez, né, o quão bom foi esse processo de reticulação para o processo de rigidez estrutural, né? Através desse método B, foi realizado aí outros métodos, né? O método 1, método 2, 3, 4 e 5. Observa-se no método 1 e método 3, por exemplo, que eles têm aí o seu filme ele foi um pouco degradado, né? O que corresponde, nesse sentido, que pode variar, foi o aumento da estabilidade por meio da redução térmica, né? Vale ressaltar que o método 1 e 3 passaram por processo de secagem aí a 50 graus Celsius, né? Diferentemente do processo B, que foi a 80, então isso pode estar correlacionado à redução aí, né? Com a remoção desses grupos oxigenados que não não reagiram, né? Com esse material. Então, com isso, ele tem aí a redução entre camadas, né? Então, eles mostraram aí essa temperatura. O método 2, 4 e 5, eles variaram aí, né, o seu tempo de reação com ácido cítrico. O 2, 4 e 5, eles tiveram aí uma variação de 2 a 4 horas de reação com ácido cítrico, diferente do método B, que teve um tempo aí de 12 horas, então pode estar, sugere-se que o tempo seja a questão fim desse processo. Entre as membranas de MCE e poliamida, as de poliamida elas mantiveram aqui uma maior adesão, né, em relação às de MCE, então isso pode estar correlacionado às cadeias menos lineares, né, das membranas de MCE. Aqui está o resultado, né, do desenvolvimento do sistema de nanofiltração, né, a qual coloca-se aqui uma solução, né, nesse cilindro. Essa solução é empurrada manualmente, né, por esse êmbolo, atravessa esse sistema, né, tende a atravessar a membrana que fica aqui por baixo desse anel de vedação, dentro dessa conexão do PVC, e ela é captada aqui nesse reservatório.
Vocês podem observar aqui, eu trouxe um videozinho de como era esse teste, ele é bem simples. Aplica-se uma pressão aqui nessa região, o êmbolo, né, comprime essa solução, ela tende a atravessar, veja aqui que esse líquido está sendo captado, né? Então, o sistema ele mostrou-se aí bem eficaz, a pressão de 4 e 5 bars, por exemplo, ele manteve-se estável, né? A ideia realmente era isso, é ter um filtro acessível, né? Ele não tem, como vocês podem observar, né, a energia elétrica para o seu funcionamento, ele é totalmente manual. O desempenho de avaliação dessas membranas, né, tem aqui, a qual foi realizada aí sucessivos testes, né, para avaliar concentrações massas de 0,25, 0,5 e 0,75. Observa-se que as membranas puras, né, microporosas, tiveram retenção salinas aqui abaixo de 2, né, e com os nanomateriais vertidos aí em sua superfície, eles obtiveram uma tendência de aumento, né. Então, pode-se observar que para ambas as membranas, elas tiveram uma tendência de aumento. A membrana de 0,75 mg de OG vertida em sua superfície teve aí aproximadamente 55% de retenção salina, né? As membranas de MCE, em relação, vertidas com oxigrafeno, em relação à pura, ela teve aí um aumento significativo, né, de 16% de retenção salina, e para as de poliamida, um aumento aí de 42%. O filme de oxigrafeno ele age como uma espécie de bloqueio de microporos na membrana, né? Isso pode ser observado de acordo com o aumento desses nanomateriais na superfície, né? Quanto maior o material vertido, menor é a sua permeabilidade, né? Mostra-se aqui que a de 55 ela teve a menor permeabilidade, o menor fluxo, né? Atravessado aí por essa membrana. Verifica-se também as interações de grupos carboxílicos, né, com grupos aminas, nas de poliamida, né, isso mostra, né, o aumento, né, significativo aí das membranas de poliamida, né, dessalinização em relação às DMCE, né, isso mostra aí a adesão, né, por essas ligações de grupos carboxílicos do oxigrafeno com o grupo amina dessa membrana, né, e traz aí uma relação, quanto maior a quantidade de OG e PVA vertida nessa membrana, maior é essa seletividade, ela aumenta aí o seu processo de desalinização e menor é o fluxo permeável. Na figura 20, né, foi avaliada aí essas membranas através dos ciclos, né, através de 5 testes consecutivos na mesma membrana, visando aí verificar o seu desempenho ao longo dos testes. Observa-se aqui que a membrana de melhor desempenho, ela foi também aplicada a um processo de filtração para íons de cloreto de sódio, né, onde ele teve aí um desempenho de 37%, e o índice de retenção para íons de sulfato e magnésio foi de 55%, né, que eu já havia falado anteriormente. Então, essa redução, né, da mesma membrana, com os mesmos mecanismos, né, porém, mais baixo para íons de cloreto de sódio, ele pode estar relacionado ao tamanho do raio iônico dessas substâncias, né? Visando aqui que o íon de magnésio, ele tem praticamente o dobro dessa relação, né? Então, pode-se dizer que quanto maior o íon, né, o raio atômico desse íon, maior é a dessalinização. Né? Observa-se também que o peneiramento físico, né, que é o tamanho dessa partícula, é o mecanismo que foi observado, né? Essa membrana absorve aí esses mecanismos de acordo com o seu tamanho da partícula, e não houve aí fenômenos adsortivos. Pode-se avaliar, né, de um ciclo para o outro, que do primeiro para o segundo, em todas essas membranas, ele tem uma queda significativa, né, desse índice de retenção, pode ser observado. Isso pode estar de acordo com o processo de hidratação, né, o contato dessa membrana com a água, com as moléculas de água, né, onde o espaçamento entre camadas desse oxigrafeno, ele pode ter um aumento aí de 0,9 a 1,3%, né? Então, aumentando aí o espaçamento, eu tenho um maior espaço para que essa água ela tenha aí o seu fluxo. Então, por isso que tem essas perdas aí ao longo do primeiro, segundo, né? Do terceiro já começa a estabilizar um pouco mais. Observa-se também um fenômeno Fowler, né?
e polarização do concentrado, né? Isso pode ser observado nessa figura para a imagem, para a membrana de 0,25, né, de Auger, onde o primeiro ciclo ele teve um permeado alto e ao longo dos outros ele teve uma queda brusca. Então, essa queda pode ser relatado, né, com o entupimento desses nanoporos, né, desse material. E o ciclo B, né, foi maior do que o ciclo A, né, o índice de retenção. Isso pode ser observado nesse processo, né, ciclo A e ciclo B para a mesma membrana, né. O ciclo B, no caso, foi aquele que foi retirado da membrana, né, com a limpeza ali todinha, colocada essa membrana novamente, né. Então, no terceiro ciclo, essa membrana teve aí ela manteve, né, um desempenho de 29%, e com o ciclo B ele teve aí um índice de 25% no terceiro ciclo. Trago aqui também outros trabalhos de literatura realizados com membranas modificadas com oxigrafeno, né? Observa-se que os resultados foram bastante positivos, né? Principalmente para a membrana de poliamida, em relação a outros trabalhos utilizados. Observa-se que ao longo dos trabalhos, né, a configuração que mais se dá são fluxo cruzado, né, pervaporação, né? Uma vez que o sistema de filtração direta ele é muito mais difícil para a retenção de sais, né? Então, nós tivemos, sim, resultados positivos e satisfatórios para íons de sulfato de magnésio e cloreto de sódio. A caracterização dessas membranas, né? Onde foi observado aqui se de fato ocorreu alguma alteração, né, na estrutura dessas membranas, né? Observa-se aqui que o PVA ele possui um pico de difração em torno de 19,31, né? E ao longo do seu espectro de característica amorfa, as membranas modificadas, elas apresentaram aqui fases cristalinas, né? Com pequenas variações de ângulo. Vale ressaltar que o oxigrafeno, ele teve um ângulo de difração em torno de 11%. Entretanto, né, observa-se aí que as membranas de 0,5 e 0,75, eles tiveram aqui um aumento, né, desse ângulo acima de 5. Então, isso pode estar relacionado ao espaçamento, né, espaçamentos ainda maiores. Uma vez que quanto maior o espaçamento entre camadas, menor é o seu ângulo de difração. Então, isso pode estar relacionado ao intercalamento, né, e a interação do álcool polivinílico reticulado, né? Diferentemente, né, para a membrana pura, né, onde ela tem aqui o seu espectro de características com ruídos, né, bastante intensos, o que caracteriza aí um material amorfo. Então, teve aí traços, né, de cristalinização com intercalamento aí dessa interação OG e PVA. A figura 26, né, passou aí por um processo de caracterização com a análise aí de infravermelho, por chamada de Fourier, onde queria observar aí as alterações dessas membranas, né. Observa-se que as bandas, né, todas essas membranas, elas são muito semelhantes, né, então praticamente não teve alteração, né, em relação da membrana de poliamida, né, com as demais vertidas com oxigrafeno, né. Observa-se aqui acentuações, né, aproximadamente em 3.310, com o grupo hidroxila, né, OH. Em 2.960 tem aqui a banda de grupo metil, né, que é tipo de materiais que absorvem umidade, né, então isso é típico aí da própria membrana porosa. Um pico aqui, né, um estiramento, né, em 1.657 aproximadamente, então tem um alongamento aqui do grupo carboxílico, né. Tem aqui em 1530 a funcionalização aí, né, de estriamento aí da amida, né, com NH. E tem aqui, né, ao longo, em torno de 680, para alcenos aí insaturados, né. Observa-se, assim, que praticamente as bandas, elas se assemelham, né, em todas as membranas, e pode-se observar que o oxigrafeno, ele teve aí também, né, aparecimento de bandas de grupos funcionais, né, carboxílicos, hidroxilas, né, porém com
bandas aí, né, com intensidades menores de transmitância. A figura 26, né, onde foi realizado aí um processo, né, uma análise por microscopia eletrônica de varredura, né, com o objetivo de estimar o filme de óxido de grafeno, né. Observa-se aqui que a figura A e B são das membranas microporosas, né, de poliamida. Então, observa-se aqui uma superfície não uniforme, né, com diversos poros aqui, nano e micrométricos, né, e essa variação aqui tornou inviável a sua estimativa dos seus poros, né, justamente por isso, né. Nas imagens C, E e G, mostra aí o material vertido, né, nessa membrana microporosa. Então, observa-se né, que aparentemente todos os poros eles foram fechados, né, com essa camada densa, né, com aparentemente rugadas, né, e essas rugosidades elas se assemelham, né, às camadas ali das folhas de óxido de grafeno, né. Na imagem D, F e H, elas tiveram aí uma análise aí, né, da transversal dessa membrana, visando estimar esse filme, né, onde observa-se aqui que para 0,25 obteve aproximadamente 0,3 micrômetro, né, 0,4 e 0,5, para 0,5 e 0,75 miligramas de óxido de grafeno, intercalado com álcool polivinílico, né. Então, isso foi uma estimativa média desses filmes. Tem-se aqui a figura 24, né, que é uma proposta de esquema estrutural, né, com os principais mecanismos destes nanomateriais, né, com as interações. Observa-se aqui a imagem A, né, camadas aqui de óxido de grafeno, né, intercalada com álcool polivinílico, que é esse polímero, e reticulada, né, com ácido cítrico. Olha o ácido cítrico aqui, né, reticulado com esse material, nanomaterial. Né? Observa-se aqui na B uma ampliação dessa interação, né, com esses três materiais, onde é possível observar, né, que os grupos funcionais, né, do PVA, essas hidroxilas, elas fazem ligações, né, com esses grupos oxigenados aqui na superfície das folhas de óxido de grafeno, né, com o ácido cítrico. O ácido cítrico ele tem aqui 3 grupos, né, de carboxílicos, né, que funcionalizados com PVA e OG, eles criam essa estrutura, né, rígida aí, de cruzada mesmo. E tem-se aqui na C a adesão, né, desse filme com a membrana microporosa, né, oriunda aí dos mecanismos de interação de grupos hidroxilas, carboxílicos, né, ligações cruzadas aí com o grupo amina, né, dessa membrana microporosa. Então, esses mecanismos, né, foi provado através de testes de estabilidade, né, uma maior adesão dela, né, resistência química e mecânica, né, com uma rigidez estrutural, né. De modo geral, aqui nessa figura 25, ela mostra aí o recobrimento dessa membrana, né, no caso, a membrana de melhor desempenho, que foi aquela com 0,75 miligramas de óxido de grafeno, né, a qual ela tem uma espessura aqui de aproximadamente 500 nanômetros, né. É possível observar as camadas de óxido de grafeno intercalado aqui com PVA, né? Essas regiões, né, dá-se aí os nanocanais, né, por onde atravessa a água, né? Tem aqui ilustrado na figura B esses mecanismos, né? A qual a molécula da água e esses íons, eles tendem a atravessar, né, essa membrana, né? Os mecanismos que dominam essa retenção foi o de exclusão por tamanho. Então, essas partículas, elas tendem a ficar absorvidas, né, nesses nanocanais. E o fluxo permeável, né, a permeabilidade, ela tem a teoria de escorregamento, né? Ou seja, ela passa, essa água, ela tende a atravessar essa membrana por regiões onde não tiveram aí grupos funcionais reativos. Né? Temos aí como conclusão que as caracterizações, elas mostraram que o óxido de grafeno ele foi oxidado e esfoliado por completo, né, através do método de Raman modificado. O óxido de grafeno intercalado com PVA, ele ampliou o espaçamento entre camadas e forneceu locais aí para uma reação química para reticulação. As membranas modificadas reticuladas, elas apresentaram aí um relevo uniforme na superfície de recobrimento, né, mostrando aí uma boa estabilidade química e mecânica, né, perante aí as forças cisalhantes, né, em ambiente ultrassônico. A membrana de poliamida, ela
demonstrou aí, né, uma maior adesão desse filme de óxido de grafeno comparado às membranas de éster de celulose misto. O sistema de nanofiltração se mostrou prático, eficiente, reprodutível e estável a pressões de 4 e 5 bar, né, de pressão de trabalho. As membranas de poliamida com 0,75 miligramas de óxido de grafeno, né, elas mostraram aí os melhores desempenhos, né, de dessalinização, graças aí a aproximadamente 500 nanômetros de espessura desse filme, né, obteve aí 55% de retenção salina para sulfato de sódio, sulfato de magnésio, perdão, e 37% para cloreto de sódio. Os mecanismos de retenção que dominaram essas retenções salinas foi o peneiramento físico, né? As caracterizações, elas mostraram a existência, né, de um PVA reticulado, bem como interações OG e PVA, isso foi mostrado no DRX. E os avanços alcançados, né, mostram aí potencialidades práticas, né, de otimização dessa membrana a sistemas de dessalinização. Eles podem ser utilizados em pós-tratamento de águas de poços residuais, né, principalmente para a remoção aí de compostos como bactérias, corantes e outros agentes químicos. Como sugestão para trabalhos futuros, tem a realização de um estudo experimental, né, avaliando aí parâmetros físico-químicos, a aplicação de simulações computacionais da dinâmica molecular, da interação desses nanomateriais, uma avaliação de influência aí do grau de inchamento, né, que é de acordo com a hidratação, a influência do ângulo de contato, da hidrofilicidade da membrana e a aplicação do sistema sob configuração cruzada, já que esse sistema ele tende a ser mais eficiente. E uma análise econômica desses processos, né, visando aí um processo em larga escala. Tem-se aqui algumas referências que foram citadas aqui ao longo dessa apresentação. Um agradecimento a essas instituições e um meu obrigado. Passa a palavra para o professor Marcos. Muito obrigado, Marcos. Eu acho que foi uma apresentação aí de 41 minutos, então deu para ver que treinou direitinho, certo? Foi 40 aqui, do professor. Foi, então, foi quase 41, certo? Foi perfeitinho. Bom, eu agradeço a apresentação. A gente vai parar a gravação aqui, certo? Eu acho que tu pode mostrar aí o teu protótipo, Marcos. Eu acho que é interessante, antes de eu parar a gravação, mostrar. Ele tá com ele aí na mão, ó. Ele tava com ele aí na mão. Sistema de nanofiltração, gente. Como vocês podem observar, ele é bem prático, né? A seringa, né, comprime manualmente, né? E ele tende a, né, vir para esse reservatório aqui, né, a captação desse líquido. Então, não precisa de energia elétrica, né, para a sua funcionalização. Ele é bem simples, acessível para regiões, inclusive, que não têm aparatos tecnológicos, né, para a utilização. Então, é isso. Então, é isso. Eu acho que, olha, a gente teve uma audiência bem interessante, cerca de 40 pessoas, certo? Então, eu agradeço a todos, certo? E agora, deixa eu só confirmar aqui com a secretaria, com o Lázaro, mas a gente vai parar a gravação e abrir a mesma sala, entrar na sala novamente. Aí só parar e começar a gravação de novo, né? Já funciona. Exato. Então, você pode encerrar a gravação aí da apresentação. Pronto. Ficar livre para a arguição. Iniciar outra, né? Então, eu vou só parar a gravação aqui, ok? Então, agradeço novamente a todos aí, a audiência. Acho que foi uma apresentação bem clara, foi bem claro, né? Para o pessoal, como é que se deu esse trabalho de 1 ano, né, Marcos? Foi 1 ano aí de trabalho prático. Menos de um ano, gente. Menos de 1 ano, certo? Bom, vou parar aqui.